Pronto. Pronto. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre linguagem cidadã, tá? Que é a ideia dessa ferramenta, né, vamos dizer assim, é melhorar o entendimento, né, das pessoas quanto às informações que são apresentadas para elas, tá? Bom, peraí. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Capelli, eu sou professora, agora estou fazendo um pós-doc lá na UFRJ, no programa de mestrado e doutorado de Sistemas de Informação. Eu atuo junto com a SET, né, que é uma empresa aí, que é a empresa da Vanessa, que muitos de vocês devem conhecer. Né? A gente tem alguns produtos nessa linha da linguagem cidadã. Eu sou fundadora do INCTDD, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, que a sede fica em Salvador. Eu organizo também um laboratório de linguagem cidadã na PUC do Rio de Janeiro, junto com algumas outras professoras da linha de letras e design. E eu faço parte da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, onde eu atuo basicamente na parte de literacia digital, que também é ligada a essa ideia de dar ao cidadão um melhor entendimento, né, sobre as informações. Eu gosto muito dessa frase, né, para começar, porque a ideia da linguagem cidadã ela está bem ligada nisso, né? A nossa intenção com isso, com essa ferramenta, vamos dizer assim, né, não é ferramenta, né? Também é, né, tecnológica, mas a ideia dela é a gente chegar o mais perto possível da pessoa, né, que tá, para quem a gente está tentando passar uma informação. Então, a ideia da linguagem, eu não quero só que a pessoa compreenda, eu quero que, de fato, ela se toque com aquela mensagem, né? Que aquela mensagem atinja, né, vamos dizer assim, o coração, né, da pessoa. Então, essa frase aí do Mandela é muito interessante por isso. Bom, a gente tem basicamente 3 nomes nessa linguagem. A gente tem a linguagem clara, simples ou cidadão. Esses nomes, eles vêm porque a gente não tem uma tradução, né, direta. O nome em inglês é plain language. E plain, em alguns países do mundo, foi traduzido como claro, outros como simples, né, que, vamos dizer assim, a maioria traduz como simples, e agora, mais recentemente, começaram a traduzir como linguagem cidadã. No nosso laboratório aqui do Rio, da PUC, a gente chama de linguagem cidadã, né? E aí vocês vão entender mais para frente um pouquinho o porquê. Tá? Mas tanto faz, vocês vão encontrar na literatura, né, diversos nomes, tá? A linguagem cidadã ela é um movimento mundial, ela já tem muitos anos que nasceu. Eu coloquei aqui para vocês algumas informações bem resumidas, mas que vocês podem acessar esse site aí da federação. Na verdade, é um movimento mundial, então elas têm uma federação, né, no mundo. Essa federação é um instituto, né, sem fins lucrativos, e ela, debaixo dessa federação, ela tem 3 grupos, né? Um grupo que fica na Austrália, que é a Clarity, um grupo que fica no Reino Unido, que é a Plain, que é esse de azulzinho aí que vocês estão vendo, né? E o outro da esquerda, que é o Center of Plain Language, que fica nos Estados Unidos, tá? As 2 mais ativas são a Clarity e a Plain, né? Vocês podem procurar, vocês vão achar, elas têm congressos mundiais, inclusive aconteceu agora em outubro, no início de outubro, o congresso, né, desse ano. Cada uma faz um congresso no ano, então elas vão alternando. E o que elas têm de mais importante hoje para nos dar é esse guia de linguagem clara, né? Que é o Federal Guideline. Esse guia de linguagem clara, ele traz para a gente uma série de regras, né, e boas práticas de como traduzir, eles chamam de tradução, a linguagem que a gente usa para uma linguagem cidadã, né? A intenção é sempre essa ideia. Esse guia hoje, ele está, inclusive, aberto, ele está em Word, né? Então, assim, se alguém quiser pegar e usar os textos, enfim, eles deixam, isso é livre. Só que ele fala fortemente da linguagem escrita, tá? Ele não trabalha outros tipos de linguagem que eu vou abordar aqui com vocês mais para frente um pouquinho. Então, e também ele tem um outro detalhe, ele está em inglês, e a gente não tem ainda um em português, nem numa língua latina, né, como o espanhol, por exemplo.
E isso dificulta um pouco, às vezes, você fazer a tradução, né? Porque você tem que fazer várias adaptações. A gente sabe que a nossa língua, né, ela tem estruturas muito diferentes das estruturas que tem na língua inglesa, por exemplo, tá? Mas isso é justamente o trabalho, né, que a gente tem tentado fazer, e aí a gente tem um trabalho, né, junto com a federação, porque eles estão querendo criar um capítulo, né, no português, enfim, mas isso é pesquisa mais para frente. Os principais focos, né, da federação são esses três aí que vocês estão vendo, né, que é traduzir os textos, as informações, né? Eles focaram em desenvolver um padrão internacional, que é da linguagem, que é o Federal Guideline. Então, esse padrão, ele está lá, está disponível, que é o que a gente vai usar, basicamente, aqui. E eles têm também uma intenção de explorar essa parte de certificações, né, com as pessoas que pudessem, né, de fato, se tornar, né, multiplicadores desse tema. E a linguagem cidadã em si, o que ela nos traz é que são três princípios, né? O primeiro é te ajudar a encontrar, de fato, o que você precisa, você entender o que você encontrou e você conseguir fazer uso disso para atender às suas necessidades, né? Esses são os principais princípios, né, da linguagem. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, para vocês começarem a visualizar, que fica mais fácil, as mudanças que a linguagem pode trazer. Então, por exemplo, nesse cartão aí de embarque, esse exemplo é um exemplo que roda aí na internet já tem um tempo, né? A empresa, né, Delta, que tem lá esse cartão de embarque, se você olhar para o cartão da direita, você vai ver que ele é muito mais simples, muito mais interessante, a interface é muito melhor, né? Os símbolos facilitam muito as figuras usadas, né? E ele, de fato, tem todas as informações necessárias para o passageiro, né? O cartão de embarque é uma coisa de domínio, né, do passageiro. Então, o que ele precisa saber? Ele precisa saber de que lugar... Alguém está pedindo aqui controle e tal. De que lugar ele está indo, para onde ele vai, né? Qual é o aeroporto, qual é o portão que ele embarca e qual é o que ele vai chegar, que horas é o embarque, que horas é a saída do voo efetivamente, o lugar que ele vai sentar, né, e a data em que isso acontece. Então, essas são as informações. Se vocês olharem o cartão da esquerda, né, na parte de cima, você vai ver que isso tem, né, uma quantidade de informações muito maior e várias coisas que não interessam, e fora que o formato, né, é difícil você buscar as informações ali. Bom, um outro exemplo aqui mais recente, da Covid, né, a gente pegou lá do site da Fiocruz, que é aqui do Rio de Janeiro, e aí vocês olham, apesar de que a Fiocruz está fazendo um trabalho bem interessante de escrever numa língua, né, que o cidadão entenda, porque toda essa parte de Covid a gente tem que passar, né, o máximo possível para toda a população. Então, eu peguei um exemplo aqui de uma frase, né, só para vocês terem uma ideia. Aqui do lado esquerdo vocês vão ver ali a frase, né? Não há evidência para confirmar ou descartar essa informação. As palavras, por exemplo, evidência, não é uma palavra de domínio público, né? É uma palavra que é difícil, né, para o linguajar da maioria das pessoas, né, da população brasileira. E aí, quando você diz também, você usa essa lógica de contrapor, né? Quando você bota uma negativa, ela não é uma coisa muito interessante para o entendimento. Você bota confirmar e você bota descartar na mesma frase. Isso confunde, né, a pessoa. Então, que tal a gente trocar essa frase por uma frase tipo, não temos certeza, né? Quando eu digo que eu não tenho certeza de alguma coisa, é porque eu não tenho evidência se eu posso confirmar ou descartar a informação, né? É muito mais fácil dizer isso e aí pedir às pessoas para seguirem os procedimentos. Então, a simples mudança do texto, né, pode facilitar muito aí o entendimento. Isso aqui é um outro exemplo do IFAM, que a gente teve a oportunidade de trabalhar, né, em que as pessoas já são pessoas, né, um outro, vamos dizer assim, nível de usuário, né, e esse usuário, ele entende, né, melhor, né, a comunicação, ele já pode, tem certas palavras que você já pode usar, certos termos, formas de escrita, enfim, mas mesmo assim, quando eles fizeram esse trabalho de explicar o processo das pessoas pedirem essas licenças ambientais, né, quando você vai fazer um empreendimento,
os títulos que eles botaram eram títulos que geravam muitas dúvidas. E aí vocês podem ver a diferença, né, do título de um para o outro que a gente colocou, e isso gerava uma quantidade de chamadas, né, no call center deles enorme. Né? E aí a gente fez esse trabalho e a gente percebeu que diminuiu muito, né, a quantidade de pessoas ligando, né, por conta de, simplesmente porque eles não conseguiam entender para que servia aquele processo, porque os títulos eram muito difíceis para o entendimento. Esse aqui é um outro exemplo também da Covid, que é o exemplo agora com figuras, né? A linguagem, como eu falei, cidadã, né? A linguagem, o plain language, lá no manual deles, que eles têm no guideline, eles não tratam disso, né? De figuras. Mas a gente sabe que tudo isso faz parte da informação, né? A gente não passa só textos para as pessoas. Então, muitas vezes, você associa figuras inadequadas para o texto que você está colocando. Então, por exemplo, se você olhar aqui do lado esquerdo, você vai ver que aquele texto de acompanhamento por alguém da sua escolha, você vê que eles colocaram uma figura, né? São duas figuras ali de fala, com uma cruzinha no meio, que nada tem a ver com esse texto. Enquanto que do lado direito, você percebe ali, tem uma casinha, né? Com a família. Então, assim, família remete a alguma coisa de acolhimento, né? Remete a acompanhamento, principalmente nesse momento aí que a gente está tratando dessa doença. Então, o fato de você escolher melhor as figuras também pode facilitar o entendimento, né, quando você quer passar uma informação. Do lado esquerdo também você pode ver que tem um texto falando de comunicação clara, e aí tem uma figura de um aperto de mão, né? Quando, na verdade, você está falando de comunicação, né? E a figurinha para comunicação, né? Essa figurinha do aperto de mão não é uma figurinha tão interessante. Então, a gente colocou uma outra, né, ali de fala, né, e de dúvida na discussão com as pessoas. Então, a gente acredita que isso melhore o entendimento. Aqui é um outro ponto onde a gente fala já da linguagem cidadã em processos, né? A gente sabe que as organizações costumam modelar seus processos, costumam descrever processos através de fluxos, e as linguagens, né, que a gente tem hoje para que isso seja feito são linguagens muito técnicas, né? Ou então linguagens talvez muito simplórias, né? Quando a gente coloca lá simplesmente um quadradinho atrás do outro que não diz muita coisa para a gente, e nem para o cidadão. Então, quando a gente coloca aqui à direita esse outro modelo, vocês vão ver que nesse modelo a gente busca fortemente falar diretamente com o cidadão. Então, a gente usa, por exemplo, o termo você. Então, quando você olha para esse desenho, né, você se encontra ali, porque você já vê que outros elementos do modelo, eles estão relacionados com outros papéis, né? A secretaria, a decania. Esse aqui é um exemplo, né, de um pedido, né, que é feito numa secretaria de uma escola, de uma universidade. Então, se a gente tiver elementos nos desenhos, né, que a gente possa melhorar o entendimento, a gente pode transformar esses fluxos, né, que são muito provavelmente pouco entendidos pelo cidadão, né, por outros fluxos, né, melhor entendidos pelo cidadão. E aqui, por último, é um exemplo de um trabalho que a gente está fazendo, né, de mestrado ainda de um aluno meu, mas que a gente já fez várias publicações sobre isso, que é o trabalho com gráficos, né? Os gráficos, eles também, hoje, né, a gente sabe que, hoje, quando você abre o jornal, né, ou olha na internet, na primeira página já vem gráficos, né? Os gráficos, inclusive, ficaram muito famosos com essa época aí da pandemia, né? Para a gente tentar entender essas coisas, as informações. Só que os gráficos também deveriam ter essa preocupação de tornar, né, mais fácil o entendimento das pessoas, né? E a gente hoje também não tem ainda um conjunto de boas práticas para serem seguidos, né, para que esse entendimento melhor aconteça. Então, a gente trabalhou, né, nessa dissertação de mestrado justamente nesse tema, né, e o menino está terminando aí em breve. Bom, uma outra coisa importante é que essa linguagem cidadã ela pode ser usada de diversas formas. Ela pode ser usada para a gente ir numa organização e pegar os textos dessa organização, os seus padrões de comunicação, os seus websites, suas interfaces de sistema e aplicar práticas, né, para tornar esses artefatos mais claros, mais simples, né? Claro, sempre olhando quem é o público-alvo dessa informação. Além disso, a gente pode também usar isso como
treinamentos, né, e mentorias, porque a gente sabe que fazer isso numa organização é um trabalho para sempre, né? As pessoas que lá atuam, elas precisam aprender isso. Então, não adianta você contratar uma consultoria, fazer isso um pouquinho, né, uma mentoria, e depois isso se perder. A gente precisa treinar as pessoas para que elas aprendam, de fato, a fazer isso, né? E aí a gente faz essa transferência de conhecimento, que é muito importante. Então, a gente precisa ajudá-los a fazer, ajudá-los a entender, né, a fazer isso, mas depois a gente precisa que as pessoas repliquem esse conhecimento internamente. Porque as pessoas ficam produzindo textos para toda a eternidade, ou conteúdos de, né, gráficos e informações, né, desenhos, tudo, né? E elas precisam saber usar esses procedimentos. Uma outra coisa importante é que a gente armazena muito conhecimento, né? Isso aqui tem um pouco de relacionamento com a parte de arquitetura empresarial, que é onde a gente discute como é que a gente estrutura conhecimento numa organização, como é que eu monto esses repositórios. E o ideal é que quando a gente fosse montar esses repositórios de informação, né, para fazer conhecimento, a gente já poderia fazer isso usando também os princípios da linguagem, de modo que a gente já armazenasse essa informação de uma forma melhor, para quando eu precisar fazer uso dela, ela já pudesse ser apresentada, e não necessariamente eu tivesse que fazer essa tradução no momento da apresentação, e cada vez traduzir de novo. E o quarto ponto é que a gente sabe, né, que é importante a gente também automatizar isso. Quando eu falei da história lá dos processos, da gente traduzir os processos, né, imagina que a gente poderia ter um tradutor, né, para passar de um fluxo, né, por exemplo, em BPMN, para um fluxo em linguagem cidadã. Né? E isso a gente tem trabalhado aí com alguns grupos, né, de como fazer automação. Eu tenho até um aluno que criou uma ferramenta, né, claro, um protótipo, para fazer essa tradução, né, no caso aí de processos. Mas a gente poderia ter tradução de linguagem natural também, trabalhando com inteligência artificial e uma série de outras coisas. Então, a linguagem, ela nos serve para vários pilares, né? E ela também é muito importante porque ela serve para apoiar a transparência, né? E a gente sabe que na área pública, transparência é um fator, né, vital. Então, a gente precisa, né, porque a gente precisa de uma sociedade aberta, mas as pessoas, não adianta você só fazer os dados abertos ou você simplesmente dar mecanismos de acesso a essa informação, né, como propõe, né, a lei, né, a lei lá de dados abertos, e também alguns mecanismos que o governo tem, né? Quando a gente fala também dos princípios de dados abertos. A gente precisa de um pouco mais do que isso. A gente precisa que as pessoas, de fato, entendam a informação que elas estão, né, vendo ali. Né? Não adianta nada eu entregar uma informação e a pessoa não conseguir fazer uso dela. E para fazer uso, a pessoa tem que entender o que ela está lendo. Por isso, esse caminho, né, com a linguagem cidadã. Existe um livrinho, né, que é muito interessante, e a quem escreveu foi uma menina que hoje é aluna de mestrado do grupo que eu tenho lá na PUC, né, do nosso laboratório, a Heloísa Fischer. Ela fez um texto, né, bem interessante, ela fez um TCC, na verdade, né, foi um trabalho, um projeto que ela fez, tipo uma extensão, não foi a graduação, mas foi que ela é da área de comunicação, ela fez uma pós-graduação, isso. E aí, nessa pós, ela escreveu um TCC que ficou muito interessante e ela publicou esse livrinho aí, se vocês tiverem interesse, ele é bem fininho e ele dá uma ideia bem interessante do que é a linguagem, né, e das práticas. E nesse livrinho ela faz uma citação da professora Neide Mendonça, que é dizendo que escrever mal é desumano e antidemocrático, porque isso diz respeito a um direito fundamental do leitor, que é compreender principalmente os textos que regulam a vida dele como cidadão, né? Então, tem várias coisas que, às vezes, você quer fazer, você quer exercer na sua vida como cidadão, e se você não entende aquilo, você não pode, né? Você não consegue, né, se articular e fazer o que você precisa, e você tem esse direito garantido, né? Mas a gente não consegue, às vezes, exercer esse nosso direito simplesmente porque a gente não entende. Bom, e isso é uma preocupação, então, do governo, né? O governo tem uma agenda grande aí, né, com isso, né? Existem esses trabalhos, né, na parte de transformação digital, e vocês são um grupo, né, para isso, e a gente devia estar se preocupando, sim, com essa parte do entendimento. Né? E isso também não é só uma preocupação, gente, da parte
vamos dizer assim, do negócio, né? Vamos dizer assim, do governo. Isso é uma preocupação nossa, de sistemas, por isso que eu estou trazendo isso para vocês, né? Porque aqui somos, né, da área de tecnologia. Então, na área de tecnologia, a gente precisa também projetar sistemas de informação pensando em transparência, né? E aí essa citação aí minha mesmo, né, que foi a minha tese de doutorado, foi justamente nessa área de transparência em sistemas, tá? Bom, aí é que a gente tem uma parte que falando, né, que a linguagem cidadã, ela serve para essa parte de textos, né? Então a gente precisa treinar as pessoas para que elas consigam, de fato, entender esse guideline e aprender a transformar, né? Porque essa formação, as pessoas que vão fazer, então a gente precisa treinar pessoas, né? Então isso é uma das coisas que a gente precisa entender. E a linguagem, né, falando um pouquinho aqui dela em si, do guideline, ela basicamente se preocupa, né, com várias dessas coisas aí que eu coloquei nesse slide. Ela se preocupa em escrever sempre para a audiência, em tratar diferentes audiências, em falar com uma pessoa. Então, vocês viram lá que eu usei aquele termo você, né? O você é muito usado na linguagem cidadã, para que a pessoa se sinta ali, quando ela está lendo o texto, acolhida, né? A gente tem que gerar uma empatia com o nosso leitor. A gente tem que usar títulos úteis, a gente tem que se preocupar muito com a hierarquia do conteúdo, né? Com as palavras que têm que ser mais concretas, né? Menos abstratas, palavras conhecidas, redução de abreviações, evitar verbos ocultos, usar o mesmo termo para o mesmo objeto. Então, às vezes, a gente usa, né? A gente fala, o leitor vai ficar cansado de eu falar a mesma palavra, né? Mas, por exemplo, quando a gente trata de alguma coisa de trabalho, muitas vezes aparece o patrão e às vezes aparece o empregador, né? E aí, para quem lê, para o cidadão, ele às vezes acha que patrão... A gente já fez entrevistas com pessoas, né, que leram esses textos e elas acham que patrão é alguma coisa de economia informal e empregador é alguma coisa de economia formal. Só para vocês terem uma ideia do que isso gera, né? Uma simples mudança, né, de uma palavra num texto. E a gente, falando da mesma coisa, usar palavras diferentes. A gente tem que se preocupar com frases curtas, frases na ordem direta, duplas negativas. Eu lembro que eu falei daquela história lá, né, do não ter certeza, né? A gente fala um tópico em cada parágrafo, não misturar assuntos, enfim. Isso aqui são alguns exemplos, né, de coisas que a gente usa na parte dos textos. A gente tem a parte de processos de negócio, né? Como eu falei, foi um trabalho que a gente fez, né? Já foram dissertações e teses desenvolvidas nessa área, que foi aquela transformação que eu mostrei para vocês, né? Da gente chegar de uma notação mais complexa numa notação mais simples, para mostrar, né, para o usuário. E essa notação mais simples aqui é um exemplo, ela tem várias formas da gente aparecer com ela. Tem a parte de tradução em si, como eu falei, a gente construiu uma ferramenta, essa ferramenta, inclusive, está disponível, se alguém tiver interesse em olhar, eu deixei o link aí. Ela transforma modelos BPMN, né, em modelos de linguagem cidadã. A gente tem também essa parte das visualizações, que é esse trabalho mais recente, da gente está trabalhando com gráficos, que é um trabalho bastante interessante, mas é voltado para a visualização. A gente pegou todos os fundamentos da linguagem e aplicou, e a gente conseguiu encontrar em torno de 84, vamos dizer assim, boas práticas, né, que a gente poderia indicar quando a gente fosse pensar em escrever um gráfico, né, para apresentar para o cidadão. Então, esse aqui é, novamente, um exemplo, né? E aí, a gente tem ainda, né, outros estudos, mas esses eu achei que era o que tinha mais a ver aqui com o que a gente vai falar para vocês. Então, fechando aqui essa parte, né, de uma visão muito rápida, né, assim, ampla do que é a linguagem, do potencial que ela tem. E aí eu recebi de vocês alguns links, né, de alguns dos estados sobre o serviço de carteira de identidade, né? E aí eu fiz uma análise muito simples, tá, gente? De pontos que eu acho que a gente pode trazer aqui, que eu vou mostrar para vocês, e que eu acho que pode ajudar, né, no pensamento, né, dessa história da linguagem. É claro que a gente precisaria fazer um trabalho mais profundo, mas eu olhei basicamente só os links. Eu também não tive contato com nenhuma das pessoas que escreveu aquilo, enfim. Então, por favor, se eu cometer algum deslize aí, né, me perdoe. Bom, o primeiro que eu peguei foi o do Ceará, esse link aí, né, que chama lá de solicitar carteira de identidade civil.
Então, assim, a primeira coisa que eu vi é que o nome, né, do serviço, que é a palavra civil, ele já não precisava, né? Então, assim, a gente está botando informação a mais sem necessidade, né? Então, eu posso solicitar a carteira de identidade. Para que eu preciso dessa palavra civil, né? Ela não acrescenta muito valor no nome, né? E ela também não é uma palavra de conhecimento comum do público-alvo, tá? Então, a pessoa pode, né? Isso pode só confundir, e a gente também está colocando coisas a mais quando não precisa. Isso é um princípio da linguagem, tá? A gente só usar as coisas necessárias para falar de um tema. Uma outra coisa eu botei ali, que ao procurar por um serviço, o que se tem de informação mais importante é a hierarquia das informações, né? E como é que ele pode ser adquirido. Então, assim sendo, né? Toda vez que eu apresento um serviço, eu estou prestando um serviço, né? O que o cidadão quer quando ele está buscando um serviço? A primeira coisa que ele quer é saber como é que esse serviço funciona, o que ele tem que fazer, né? Então, assim, não preciso explicar para ele quais são as dúvidas, quais são os primeiros documentos que ele tem que levar, aonde que ele tem que ir. Isso não é a informação mais importante. Então, quando a gente vai escrever qualquer coisa ou publicizar qualquer tipo de informação, uma das coisas que a gente tem que pensar, que também é um princípio da linguagem simples, é a hierarquia das informações. Tem que organizar de forma que o mais importante venha primeiro, tá? Então, os passos, outra coisa que eu coloquei aí, é que os passos do serviço, ao invés de eles serem apresentados também de uma forma textual, eles poderiam estar em uma forma de fluxo. Figuras e desenhos são coisas que são bem mais interessantes do que a gente mostrar uma coisa descrita, né? Até porque quando a gente descreve muito, a gente tende a usar muito rolagem de tela, né? E porque a coisa vai ficando mais prolixa, né? E quando a gente vai escrever também, a gente precisa ter um padrão de escrita. Então, se eu começo sempre a frase com verbo no infinitivo, com sujeito, enfim, também tenho que organizar isso. Mas é sempre bom a gente tentar, né, trazer figuras, né? E o fluxo de processos, ele é uma figura, no fundo, né, que pode facilitar muito a nossa vida, ao invés da gente ter que ficar lendo um texto, né? O texto é mais enfadonho, é cansativo, tá? Coisas mais lúdicas são mais interessantes. Tem um outro ponto que eu coloquei aqui, que está lá, né? A descrição. A carteira de identidade ou registro geral é um documento de identificação civil emitido pelos órgãos de segurança dos estados e pelo Distrito Federal, né? Isso está descrevendo o produto gerado e não o serviço, tá? Então, a gente também tem essa tendência, né? Quando a gente vai falar de um serviço, a gente acaba descrevendo o produto final que ele gera. E não é isso que o usuário quer saber. Ou não é isso, pelo menos, a que essa coisa se propõe. A gente está propondo apresentar um serviço e não apresentar um produto. Ou a gente quer apresentar as duas coisas, ok, sem problemas. Só que a gente tem que pensar, quando a gente está apresentando alguma coisa, que a gente tem que descrever essa coisa e não o produto final dessa coisa. O produto final dessa coisa é outra coisa, né? Então, quando a gente vai cuidar de descrições, a gente tem que estar atento para ver se a gente está descrevendo de fato o que interessa, né, ali, né, para ser descrito. Outra coisa que eu vi, né, a visualização do item de documentos necessários poderia ter uma outra diagramação, como uma tabela, por exemplo. Pois, devido ao volume de informações, essa informação, no caso desse site, ela está bastante confusa, né? Então, a parte onde se fala dos documentos, né, ela está bastante difícil, né, de ser entendida. Então, talvez uma estruturação através de uma tabela ficasse bem mais simples, né, com algumas colunas dizendo o nome do documento, onde que ele tem que ser entregue, se ele é entregue no início ou no final, enfim, né? Talvez uma estrutura de tabela pudesse facilitar mais o entendimento do usuário, né? Porque a visualização melhora. Na parte ainda de documentos necessários, tem coisas repetidas, né? Diversas vezes está repetido lá a informação de que as fotos não devem ser escaneadas, né? Esse tipo de coisa, repetir coisas, também não é uma boa prática, né? Cada coisa tem que ser dita no seu lugar. Então, quando a gente estiver falando da foto, a gente explica que essa foto não pode ser escaneada. Eu não preciso, para cada nova informação, falar que a foto não deve ser escaneada,
né? E no caso desse site, isso aparece. O item de principais etapas do processo, ele inicia falando das unidades aonde você pode obter o serviço. Unidade, gente, é local. Isso não tem a ver com a etapa do processo. Você pode executar aquela atividade naquele local, né? Mas o local não é uma etapa do processo, né? Então, assim, a pessoa não vai fazer uso dessa informação no momento de entender como é que ela deve executar o processo, tá? Então, esse item é importante, a informação tem que ter, mas não é o local adequado colocar isso dentro da etapa do processo, tá? Isso tem que ser colocado no local, né, de execução do processo. E dentro do item principais etapas do processo, após a atividade 5, tem uma observação lá. Nas unidades VaptVupt, a foto é coletada no ato do atendimento de forma digital. Isso é uma regra que devia estar explícita lá na parte de documentos necessários, porque quando eu explico para eles o documento, eu vou dizer também que naquele caso, se ele for naquela unidade, ele não precisa levar a foto, né? Porque essa foto ele vai tirar lá na hora. Então, isso também, isso está entre duas atividades do processo, né? Então, assim, a gente também tem que saber, como eu falei um pouquinho antes, separar os tipos de informação. Que informação eu quero dar naquele momento, né? Então, quando eu estou falando do processo de execução, eu não estou falando necessariamente das regras, eu não estou falando dos locais, eu não estou falando de quem executa a atividade, né? Isso são outros elementos que fazem parte do entendimento do processo, mas eles não são as etapas do processo, tá? Bom, passando aí para o pessoal do Pará, né, que tem lá o nome Carteira de Identidade e Carteira de Identidade Civil. Ih, caramba, eu saí da apresentação. Tá. Carteira de Identidade de Nome Social, né? Bom, o nome do serviço, ele remete a um produto, né? O nome que está aí é o nome de um produto, carteira de identidade, né? Carteira de identidade é o produto e não é uma prestação de serviço. O que é a prestação de serviço? É a emissão da carteira. Então, a gente também tem que tomar cuidado quando a gente escreve o nome de alguma coisa, né? De referenciar esta coisa. Se eu estou falando de um serviço, eu tenho que dar um nome para um serviço e não o nome de um produto, né? Se eu quero falar de produto, eu dou o nome de produto, tá? Então, a gente tem que cuidar disso aí. Tem uma outra coisa lá, a frase, a emissão da carteira de identidade somente será expedida através, né? Tem um problema, pois ora se oferece ao serviço, que será expedida, e ora ela se refere, né, desculpa, ao serviço, e ora ela se remete ao produto, que é a emissão da carteira, né? A emissão da carteira não será expedida, quem vai ser expedida é a carteira, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente escreve, né, um texto também sobre algum elemento, que apareceu um pouco no outro site também. Aqui os passos para a execução do serviço não estão apresentados nesse site, né? Isso é muito importante, porque a principal coisa que a gente vai buscar quando a gente quer fazer um serviço é executar esse serviço, né? Tem uma observação lá dizendo: a emissão da carteira de nome social é gratuita, o documento é emitido no mesmo dia. Isso fala somente do nome social, né? Então, assim, só do nome social que é gratuita, a outra não é, né? Nada é dito sobre os prazos também da carteira de identidade civil. Então, assim, se o nome do processo que foi dado foi um nome duplo para dois serviços, né? Porque aqui nesse caso foi colocado lá que o nome era carteira de identidade e carteira de identidade de nome social, a gente tem que tomar cuidado com todas as regras que a gente coloca e dizer se elas estão valendo para as duas coisas, né? Não é bom, tá? Não é uma boa prática fazer coisas duplas, né? Usar um E. O E, quando a gente está prestando serviço, nunca é uma boa prática, tá? Mas já que alguém decidiu fazer desse jeito, tá? Seja lá qual for o motivo, o ideal é que tudo mais para baixo que fale disso se preocupe com os dois, tá? E também, né, no caso desse, a gente não viu ali informações sobre os locais de atendimento presencial, tá? Não tinha nesse site, o que é um problema, né? Tem que na verdade, assim, a gente tem que se preocupar com todos os tipos de informação que são necessárias aí para esse atendimento. No caso da Bahia, o nome deles é solicitar reimpressão da carteira de identidade, né? RG Expresso.
Eu também não achei lá a descrição dos passos do processo para realizar o serviço. O título documento necessários, né, que tem lá um item, documentos necessários, ele engloba uma série de outros itens que nada tem a ver com documentos. Então, a gente precisa separar os tipos de informação, porque isso confunde, né, muito. Dentro desse título, tem um subtítulo chamado relação de documentos. A gente nunca deve usar títulos parecidos, subtítulos parecidos com o título, porque isso confunde, né? Então, o que será a relação de documentos dentro dos documentos necessários? Né? Qual é a diferença, enfim. O que estaria dentro dos documentos necessários que não está dentro da relação de documentos. Tem uma frase lá que, para entrega do documento, o cidadão deve agendar previamente o seu atendimento no posto escolhido no ato da solicitação. Essa frase ela fica bem ambígua na parte para entrega do documento. Esta parte ela está se referindo a quê? Aos documentos a serem entregues ou ao documento que vai ser expedido? Quem está entregando o que para quem, né? Então, entrega, no caso de serviços, é uma palavra complexa de ser usada, né? Porque tanto tem a minha entrega do meu documento, como tem a entrega de volta, né, do documento final que eu vou receber. Então, a gente também tem que tomar cuidado com os termos, né? E com as palavras que a gente usa para a gente não gerar ambiguidade no entendimento, tá? Existe uma taxa a ser paga, mas não tem nenhuma explicação sobre como é feito esse pagamento, né? Então, a gente também, quando a gente coloca qualquer outra coisa no serviço, né, que não seja só o que eu vou fazer, né, que envolve outros grupos ou outros sites, a gente precisa deixar lá o link, precisa deixar lá o onde vai, enfim, né, tem que se preocupar com informações externas também, tá? E na descrição do serviço, temos a seguinte frase: serviço que visa proporcionar ao cidadão a comodidade de poder fazer a solicitação da reimpressão da carteira de identidade através da internet. Numa forma mais simples, a gente podia dizer serviço que permite reimprimir a carteira de identidade, né? Enfim, então, assim, isso meio para mostrar o quanto, às vezes, a gente usa palavras, né, excessivas numa frase, onde a gente simplesmente quer dizer uma coisa e essa coisa pode ser dita de uma forma bem mais simples. Então, a ideia é a gente melhorar cada vez mais a simplicidade, né, do texto. No caso de Goiás, tem lá um item chamado obter carteira de identidade, segunda via. Aí, o que eu olhei nele, né? O nome do serviço, o serviço é algo prestado pelo governo, ele não parece adequado, dado que não é o governo que vai obter, e sim o cidadão, né? Porque, na verdade, o que o governo faz é emitir a carteira. Ele não vai obter a carteira, né? Quem vai obter a carteira é o cidadão. Então, assim, a gente tem que ter um padrão para isso, né? Então, o ideal é que o serviço seja algo que o governo presta, né? Então, se ele presta, ele emite, ele não obtém, né? Então, a gente também, novamente, tem que tomar cuidado aí com as palavras. O item o que é tem como descrição solicitação de concessão da segunda via da carteira de identidade, que é praticamente um sinônimo do nome do serviço. Então, assim, se a gente se propõe a botar um item de descrição do que é o serviço, não adianta a gente simplesmente copiar praticamente o que está no título. Se a gente só vai copiar o que está no título, talvez não precise de uma descrição. Eu estou botando só uma informação só para constar, né? Isso não é uma coisa interessante, né? Então, talvez a gente tenha que repensar, né? Se a gente tem um bom nome, talvez esse nome não precise de descrição. Quando ele precisar, ele pode ter. Se não precisa, não tem, né? A gente não precisa criar, inventar coisas só porque o nosso padrão, ele tem lá nome e descrição, né? A gente tem que pensar nisso também, tá? A gente não precisa ter um template, e esse template é rígido, e tudo tem que ficar igualzinho. E aí, quando uma coisa é meio óbvia, eu vou preencher só para constar, né? Isso não faz muito sentido. Então, esse item, se ele tiver que existir, o que ele tem que fazer é que ele tem que explicar o que o serviço faz, e não que produto ele gera, que o produto já está lá, né, no nome. Um outro ponto é que as etapas para a realização do serviço, elas deveriam ter somente as atividades a serem seguidas. Então, todas as partes de site, local de agendamento, tipo de agendamento, elas têm que estar em outro lugar. Elas não fazem parte do processo, né? Elas são informações que complementam o processo, né? Mas elas ali fica muita confusão quando você coloca tudo isso misturado.
Também não achei as informações de como obter esse documento que é dito lá, que a gente tem que obter, o documento de arrecadação, não apareceu para mim. E uma outra frase aqui de exemplo, né, que apareceu lá, é que o caso requerente não possui e-mail, deverá criar um e-mail antes de realizar o agendamento, pois é um item de preenchimento obrigatório, uma vez que as informações do agendamento serão enviadas para o e-mail cadastrado. Talvez ficasse mais simples se a gente botasse assim, né? Possuir um e-mail é obrigatório. Caso não tenha, crie antes de realizar o agendamento. Todas as informações serão enviadas para esse e-mail, né? Se vocês olharem, né, a gente está dizendo mais ou menos a mesma coisa, de uma forma mais direta, falando também numa linguagem que eu estou falando com a pessoa, né, diretamente. Né? Eu não estou falando com o requerente, essa palavra, caso requerente, né? O requerente sou eu que estou ali de frente para o serviço, né? Então fala comigo, né? Então, caso você não tenha, cria. Né? Eu estou falando com a pessoa. Isso é muito mais empático, né, do que eu falar com o requerente geral, tá? E uma outra coisa também de lá é que uma outra frase é que a entrega da segunda via da carteira de identidade ao solicitante ocorre na mesma unidade do VaptVupt que ele fez a solicitação. Né? Quando a gente podia dizer a entrega da sua segunda via será feita na mesma unidade em que você fez a solicitação. Né? Isso fica direto. Né? Eu quis reforçar aqui a história da linguagem direta com o cidadão. Eu fiz também do site de Minas, né? Que também tem lá obter a carteira. Então, novamente, o nome do serviço obter, né? Não é interessante, né? Como eu já falei no outro. Ao procurar também por um serviço, a gente percebeu que as informações mais importantes, eles não estão no início, né? Elas estão mais para baixo, então, assim, os passos do serviço deveriam vir logo no início. Tem esse texto aqui também que eu peguei lá, né, que a carteira de identidade é uma das formas de identificação civil que caracteriza o indivíduo por seu caráter único, para que dessa forma possa usufruir de seus direitos como cidadão de determinado território nacional. Esse documento tem o fim de comprovar a identidade de uma pessoa física, seja perante os órgãos públicos ou privados. Eu estou lendo aqui, gente, para vocês verem como é que fica enfadonho, tá? Além de ser necessário para a solicitação de outros documentos. O documento em todo o território brasileiro. A gente podia dizer isso de outra forma, né? Emite a carteira de identidade civil, né, esse serviço, que comprova a existência de um cidadão, permitindo que este possa exercer seus direitos em todo o país. Isso aqui está dizendo a mesma coisa que ali em cima, tá? Então, assim, novamente, né, muito texto, as pessoas, né, acabam cansando, né, e aí elas procuram, às vezes, outro meio de obter o serviço. A emissão da carteira de identidade nos casos de hipossuficiência de renda, né? Essa palavra hipossuficiência certamente não é de conhecimento da maioria da nossa população. Então, a gente tem que atentar, sim, para o público-alvo e para quem está lendo o nosso trabalho, tá? Porque palavras assim, certamente as pessoas não vão conseguir, né, saber que elas não precisam pagar pelo serviço da carteira. E no FAQ, a gente tem uma frase escrita lá. Recomenda-se que haja renovação do documento caso o estado de conservação ou a distância temporal impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Isso aí não parece muito fácil para entender, né? Será que vocês têm sugestões de melhoria? Essa eu não fiz e deixei aí de dever de casa. No Mato Grosso, eu olhei algumas também, acho que essa é a última, e lá eu vi, né? Lá o nome é identificação civil. O nome também não é um nome fácil, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas com carteira de identidade. Então, identificação civil não é muito palatável aí para a maioria, né, do nosso público, né, do cidadão. Então, isso não é simples para o cidadão. Outra coisa que eu vi aqui, quando você procura pelo serviço, novamente, as informações mais importantes, elas não estão no início. Então, assim, os passos do serviço que deveriam vir logo de início, eles não aparecem. A primeira coisa que aparece nesse site são perguntas frequentes, né? Então, né, por que eu quero ver primeiro as perguntas frequentes para depois entender como é que eu tenho que usar esse serviço? Às vezes se usa o nome RG para identidade, outras vezes fala registro civil. Então, usam-se nomes diferentes para o mesmo documento, tá? Pesquisa de satisfação poderia ser o último item. Isso está logo no início, assim, não é uma coisa que quase ninguém vai entrar, né? Fazer uma pesquisa de satisfação quando eu estou buscando tirar minha carteira de identidade.
Não tem um fluxo que apresente o processo, né, de emissão de carteira. Como eu falei, o fluxo é uma coisa lúdica muito interessante. Então, é tudo muito descritivo, não tem apelo visual no site. E a linguagem usada em algumas frases também pode ser melhorada. Eu peguei esse exemplo aqui, né? Por exemplo, do caso use óculos, as lentes não podem refletir a luz ambiente ou da câmera. De maneira alguma podem ser utilizados óculos escuros ou óculos de armações grossas ou muito chamativos. Talvez pudesse ficar assim, né? Ou algo parecido. Se você usa óculos, não deixe refletir luz neles no momento da foto. Não use óculos escuros, tá? Também é um exemplo de mudança que a gente pode fazer. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Espero que tenha... Acho que eu parei de compartilhar, parei. Parou o compartilhamento? Claro, sim, professora. Então, como eu te falei, né, eu tenho aqui, estou apertadinha para um outro evento. Eu imagino que a gente tenha muitos comentários e até a gente possa fazer muitas discussões com as pessoas, né, de quem eu fiz as análises. Isso ia ser muito legal para mim também, inclusive, ouvir, né? Mas eu realmente hoje eu não posso ficar para poder fazer a discussão, tá? Não. E a gente pode já abrir uma agenda para essa discussão, tá? Eu gostaria até de fazer sim com vocês. Com Obrigada. certeza. Eu agradeço, primeiro, a disponibilidade, até pelo tempo que você teve, você conseguiu fazer uma análise, né, de vários casos. Eu até estava com a minha equipe aqui, né, falando, hipossuficiência, não sei nem escrever isso está lá em Minas Gerais. Falei, gente, tem que melhorar mesmo, não tem... Então, muito obrigado. Tem algumas perguntas aqui, professor. O primeiro ponto é a questão da apresentação, se tem algum problema de disponibilizá-la. Não, pode disponibilizar, à vontade. Ótimo. Outro ponto aqui, aí eu já gostaria da gente marcar, que eu acho que é bem legal, ficou bem interessante essa análise, os pontos, e como é um serviço que todo mundo utiliza, né, então, se aplica para um estado, a gente pode utilizar em outro. Com certeza. Acho que isso vai ser, até para ter uma padronização, né, assim, isso, dessa linguagem no Brasil. Acho que é muito interessante. Acho que da Bia, professor, você coloca muito, e eu acho que isso é interessante, a questão dos fluxos, né, para deixar isso de forma mais gráfica. Só que a gente tem a questão da acessibilidade, né, como é que a gente trabalha essas duas questões? Acessibilidade a gente tem que pensar nos textos, né, não tem muito jeito. Porque, por isso que, às vezes, é interessante você botar uma figura, mas você também tem que fazer a escrita, né? Então, não tem como não fazer. Então, por isso que a linguagem é tão importante, mas tem que pensar nas duas coisas. A acessibilidade tem outras coisas, a gente pode um dia falar só sobre isso. É um tema enorme dentro da linguagem, tá? Mas eu não vou poder abrir isso aqui agora, mas tem padrões, tem várias coisas que a gente tem que pensar para acessibilidade, sim. Não, a gente tem que... Pessoal, tem algumas perguntas. A questão da identidade civil, né, acho que, de fato, ninguém... É informação adicional que não vai agregar, né, carteira de identidade suficiente, acaba que a gente quer dar muito detalhe. A questão da hierarquia também, professor, você colocou muito isso na sua fala. Isso é um pensamento da linguagem, né, que a gente tem que pensar sempre dessa forma, hierarquizando a informação. A gente não tem muito esse hábito, a gente vai botando coisas. Mas quando você estrutura, você tem que estruturar hierarquicamente de acordo com o objetivo do teu cliente, entendeu? Isso é muito importante, esse pensamento hierárquico de informação. Eu acho que uma preocupação que acaba que os estados têm, e quem está aqui hoje, basicamente, são os gestores dos portais de serviço, então uma boa parte dos serviços que são prestados não são realizados pela Secretaria de Planejamento ou pelas PRODES. São realizados pelo Polícia Civil, pela Secretaria de Saúde. E eu sinto do gestor do serviço de ficar com receio de não colocar tudo, sabe? Não, sim, mas, assim, é isso. Mas tem muitas técnicas para isso. Por isso que eu estou falando dos cursos, dos treinamentos. As pessoas têm que aprender isso, não tem muito jeito. Então, assim, esses receios, eles se quebram um pouco quando a gente tem um entendimento do que é, de fato, a técnica para fazer, entendeu? Entendi. Tinha uma questão, alguém pediu um link, né, professor? Você colocou que tinha uma solução, uma ferramenta para auxiliar nessa questão. Está lá na apresentação, é só você ver. Está lá na apresentação. Está no material. Eu acho...
Então, beleza, disponibilizando a apresentação, fica tranquilo o pessoal acessar. Pessoal, perdi... Vou te pedir, por favor, tenho que sair. Ah, não, tá tranquilo. Eu não consigo mais, porque eu preciso pegar um carro para me deslocar para um local longe ainda. Não, tá tranquilo. Professor, agradeço. Vamos marcar pelo chat, a gente marca outra, tá? E aí eu falo nos detalhes com tudo, tá bom? Gente, muito obrigada e desculpe a pressa, mas é que marcaram isso, eu não tive como negar, tá bom? Não, sem problema. E a audiência foi ótima, viu, professor? Tivemos mais pessoas, então, assim, o assunto é que tá todo mundo tem... O assunto é quente, obrigado, é quente. Obrigado pela disponibilidade, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. gente. Obrigada.